Direto da redação. E a violência urbana no Rio de Janeiro continua desafiando as autoridades. Você vai conferir agora na reportagem que vem a seguir que ontem bandidos eles usaram ônibus como barricadas em comunidades. E segundo aí a reportagem, cerca de 20 veículos eles foram tomados pelos bandidos. A reportagem é de Alessandra Lago. Ontem, 24 ônibus foram sequestrados, 15 ônibus municipais, 8 intermunicipais e um veículo articulado do BRT. Eles formaram barricadas nas vias de acesso à comunidade da Serrinha, em Madureira. Ontem, durante a operação da Polícia Militar na Serrinha, 5 suspeitos foram presos e 2 pessoas que a polícia diz serem criminosos foram mortas. Foram apreendidos 2 fuzis, munições, uma pistola, drogas, granadas artesanais. 8 veículos roubados foram recuperados. O confronto interrompeu serviços essenciais. 2 unidades de saúde que atendem a região de Madureira ficaram fechadas e apenas uma abriu hoje. Já as 4 escolas da região permanecem fechadas desde ontem. Agora, Luciana, a violência urbana tem adoecido os motoristas de ônibus que precisam passar por essas regiões de conflito. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, aumentou o número de profissionais que pedem para trocar de linha ou simplesmente pedem demissão. O atendimento psicológico a motoristas e familiares também aumentou de 25 para 60 atendimentos por semana, de acordo com o sindicato. São vários setores, várias categorias profissionais que adoecem com a violência urbana, né? Os transeuntes adoecem com a violência urbana. Imagina quem trafega ali pela Avenida Brasil, se depara ali com confronto entre polícia, entre facções criminosas ou entre facções criminosas disputando território no complexo de Israel. Motoristas de ônibus no Rio de Janeiro, segundo relatos de empresários do setor e entidades ligadas ao setor, hoje há dificuldade no recrutamento desses profissionais para trabalhar, para dirigir ônibus no Rio de Janeiro, porque cotidianamente acontece algum tipo de confronto e que os ônibus estão ali no meio de bala perdida, no meio dessa guerra urbana, ou que são sequestrados, que são tomados por bandido para servir como barricada. Quando tem operação policial em comunidades do Rio de Janeiro, o que os bandidos fazem, assim, sequencialmente, logo imediatamente, é dificultar o acesso da polícia aos morros. E como é que dificulta? Sequestrando ônibus, colocando como barricadas, incendiando ônibus para retardar a chegada da polícia e facilitar a fuga desses criminosos. Então isso tem sido cenas assim corriqueiras. As empresas de ônibus elas têm sido alvos permanentes nesta guerra urbana no Rio de Janeiro. E você vai conferir agora no desdobramento que na Zona Norte, foram 14 ônibus usados como escudo por essas facções criminosas. Esses ônibus foram tomados, eles colocam a barricada para impedir a chegada da polícia. E fora isso, adotam outras medidas também. Por exemplo, se for morro, se houver subida, para o caveirão não subir, joga óleo queimado, o caveirão fica derrapando. Caveirão, para você que está fora do estado do Rio de Janeiro, pode ser aqui um nome que você ainda não esteja muito habituado, mas é um carro blindado com policiais dentro desse carro, com metralhadoras, com fuzil, com armas, e é só com o uso desse carro blindado, esses caveirões, que a polícia consegue entrar em determinados trechos ali das comunidades no Rio de Janeiro. Então esses caveirões eles são usados para isso. O carro vai para chegar para ter acesso. Só que tem muitas favelas no Rio de Janeiro, tem muitas vielas que nem caveirão tem acesso. Para você ter acesso ali ainda andando, seja caminhando, o policial se torna até alvo fácil também para os bandidos que ficam entrincheirados. A geografia na cidade do Rio de Janeiro, ela é um elemento que favorece ao entrincheiramento dessas facções criminosas. Então a polícia, além de ter que enfrentar essas geografia inóspita para quem atua combatendo a criminalidade, vai enfrentar ainda falta de estrutura, que são facções criminosas muito bem armadas, cooperação de comunidades com
com essas facções criminosas, porque ali o Estado se ausentou. E quando eu falo de Estado ausente, é bom eu explicar isso aqui. Quando eu falo da ausência do Estado nessas comunidades, eu não estou me referindo só a governos. Eu não estou me referindo, por exemplo, se tratando de Rio de Janeiro, a prefeito Eduardo Paes, a governador, que é o governador Cláudio Castro. Não. Eu estou me referindo ao Estado de forma muito abrangente. A justiça é ausente. Os demais órgãos de controle externo são ausentes nesta comunidade. Defensoria Pública até às vezes faz milagre. Eu vejo determinados defensores fazendo milagre. Vou até poupar a defensoria nesse histórico. E quando você olha ali, você vai ver o quê? Uma justiça que é contra, infelizmente, morador de favela. Essa é a interpretação. Eu não estou dizendo que a justiça é contra, não, mas é a interpretação que o morador de favela tem. Porque a justiça contra ele existe. A justiça contra ele é célere. A justiça contra o morador de favela, contra preto, contra negro, é célere demais. E a justiça é lenta em relação a crimes de corrupção, a determinados crimes. E as pessoas veem o acompliciamento, a forma com que determinados tribunais se comportam no entrelaçamento com o poder. Todo mundo vê isso, é aparente isso. As pessoas ficam apavoradas quando vai a julgamento em determinadas câmaras no Tribunal de Justiça do Rio. Eu converso aqui com pessoas, com advogados, pessoas que assistem. É um negócio assim horroroso. É um negócio horroroso. Quero aqui poupar, por favor, ressalvar a figura de desembargadores que são corretos. Ressalvando. Mas o que tem de maçã podre dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, infelizmente, e que compromete, compusca a imagem de desembargadores corretos, isso aí não está no gibi. Todo mundo sabe aqui do que eu estou falando e de quem eu estou falando. Veja decisões aí favorecendo concessionárias de saneamento aí no âmbito do Tribunal de Justiça aí, que coisa pavorosa, coisa horrorosa. Veja aí, tem um advogado de concessionária aí que ele se diz ser o rei do Tribunal de Justiça, ele se autoproclama, ele se intitula rei do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Não sei se é, não sei por que ele se autoproclama assim. Então tem questões que precisam ser muito consertadas para que a população do morro, a população de comunidade do Rio de Janeiro não ache que o Tribunal do Tráfico, que o Tribunal da Milícia é mais justo e é melhor do que o Tribunal do Estado. Ou faz isso, ou então nós vamos perder, infelizmente, o Estado. Território já estamos perdendo. Porque entra aí na estatística do Instituto Fogo Cruzado e você vai ver o aumento, o avanço das milícias sobre territórios e das facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Como isso se exponenciou, como isso cresceu, se avolumou por todo o estado, território que esse pessoal conquistou e que controla esses territórios. Não vamos aqui ser iludidos, não. Eles controlam de fato esse território. Ali ninguém controla, não. O Estado não controla mais, não. Ou façamos isso, ou vamos perder o Estado para essas pessoas. As pessoas deixarão de se reportar ao Estado, deixarão de se reportar aos tribunais, porque é caro. A justiça é inacessível, é caro. Você conseguir gratuidade de justiça hoje é caro. E vamos também fazer uma outra coisa. As sacanagens estão muito mais enraizadas nos tribunais de primeira e segunda instância do que propriamente nos tribunais superiores. Os tribunais superiores talvez sejam ser as guardiães, seja a última esperança de você chegar e consertar o que é feito aqui embaixo. É um negócio tremendo. Você quer ver uma patifaria estabelecida, são os procedimentos, são os PADs. Procedimento administrativo de corregedorias no âmbito de algumas repartições públicas, que se estabelece no âmbito de algumas repartições públicas contra servidores,
e depois, quando isso vai em grau de recurso para tribunal ou vai para departamentos e Ministério Público. A Corregedoria da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, aquilo dali é caso de polícia. Num país sério, sairia um monte de gente presa dali, algemada dali de dentro. Porque o fiscal que fiscaliza, que vai atrás de sonegador, ele é vítima de PAD e é submetido à humilhação. Aí depois vai fazer o quê? Vai lá, o negócio vai parar na mão de controle externo, que também acumpliciado, mete o ferro, vem imprensa, mete o ferro. Ixi, aí tá pronto. Aí mocinho vira bandido. E os bandidos dão a narrativa. É um negócio horroroso, rapaz. A Corregedoria da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, você tem que sofrer uma devassa. Tem que aí dentro aí sair um monte de gente presa. Pode ter certeza disso. Mas nós vamos aqui ao desdobramento dessa reportagem agora dos ônibus. Tá no ponto aí? Tá no ponto, vamos lá. Desses 14 ônibus que foram usados como estudo das facções armadas. E as facções armadas se empoderam diante da falência da moralidade no Estado. Vamos à reportagem. Pois é, a manhã desta terça-feira foi de muita confusão para quem passava no bairro de Madureira, zona norte aqui do Rio de Janeiro. Segundo a Mob Rio, companhia que administra o transporte público, 14 ônibus foram usados como barricadas e tiveram inclusive as chaves roubadas, incluindo também um BRT, que é aquele coletivo articulado que circula por corredores expressos. De acordo com a polícia, os criminosos iniciaram esse confronto com os policiais que faziam uma operação ali na região. Eles teriam usado esses veículos para impedir essas ações da polícia. Um suspeito ficou ferido e com ele foi apreendido um fuzil. 4 escolas foram fechadas, tiveram que ser fechadas, e também 2 unidades de saúde tiveram os serviços, claro, prejudicados. Nenhum passageiro ficou ferido, mas todos, claro, relataram aí o pânico que viveram nesta manhã ali em Madureira. Ontem, um ônibus também foi usado como barricada em outra região da cidade e, segundo a Mob Rio, essa empresa que administra, somente neste ano foram 82 veículos usados nesse tipo aí de sequestro, usado aí como barricada por criminosos.